pode cair no Enem 2022 é evasão escolar. Por que esse tema é muito quente para esse ano? Porque a gente está vindo de uma época de pandemia em que as pessoas estão desanimadas, desacreditadas da educação. E esse desânimo e essa descredibilidade da educação faz as pessoas desistirem do processo. Então existe um esforço muito grande do MEC, existe um esforço muito grande do INEP de fazer as pessoas voltarem para o ambiente escolar. Você acha mesmo que o INEP e o MEC vão deixar isso de lado? Não. E eles vão colocar políticas públicas para fazer as pessoas voltarem para estudar. E uma dessas políticas públicas é colocar isso como tema da redação do Enem. Se esse tema cair, vamos fazer um combinado aqui agora vamos fazer um combinado aqui a partir desses minutos? Se cair o tema tal, você usa o repertório tal. Fechou? Caiu o tema evasão escolar. Aliás, evasão escolar não é tema. Evasão escolar é assunto. Se você não sabe a diferença de tema e assunto, esquece. Tem que saber. Tem que saber. É impossível você ir para a prova do Enem sem saber essa diferença. O assunto é evasão escolar, mas o tema é meios para combater a evasão escolar no Brasil. O tema é a frase maior, cheio de pegadinhas, cheio de coisas para tu falar. Qual que é o repertório que vocês podem usar nesse tema? Vou falar para você sobre um filósofo italiano que é muito, muito bom. Quase ninguém conhece, quase ninguém usa na redação porque as pessoas não falam muito sobre ele na internet, mas agora eu vou falar, que é quem? É o filósofo italiano chamado Norberto Bobbio. O Norberto Bobbio, ele é brabíssimo. Sabe o que ele fez? Ele fez um livro chamado Dicionário de Política, um livro muito conhecido lá entre os filósofos, entre os estudiosos da filosofia. E nesse livro ele define todos os processos. Ele define o que é Estado, ele define o que é omissão, ele define o que é política, ele define o que é voto. Ele define tudo que tem a ver com política, por isso o nome Dicionário de Política. A definição, na verdade, é o que ele vê, é a interpretação dele sobre a palavra. Então, esse livro ele tem repertório para tudo, para tudo. E olha só o que está escrito no livro Dicionário de Política. O Estado é detentor da responsabilidade de garantir que os indivíduos usufruam de direitos por ele assegurados. Prof, entendi nada, não entendi nada. Calma, eu vou explicar. O Estado é detentor, ou seja, o Estado possui a responsabilidade de quê? De garantir que os indivíduos, homens e mulheres, crianças, jovens, adolescentes, qualquer indivíduo, usufrua dos direitos assegurados pelo próprio Estado. Então, segundo Norberto Bobbio, preste atenção nisso que é muito importante. Segundo Norberto Bobbio, não basta o Estado assegurar um direito. Geral, vocês têm direito, hein? E não basta falar isso. O Estado ele tem que assegurar, ele tem que garantir que o indivíduo vai conseguir usar esse direito, usufruir. Você entendeu? Se eu chegar pra você e disser assim, galera, todo mundo que tá aqui vai tirar 1000, hein? Todo mundo. Vocês todos têm o direito constitucional de tirar 1000. Quem crê, quem quer esse 1000, fala amém. Bota nos comentários amém. Todo mundo agora tem o direito de tirar 1000. Se eu falo isso, você vai necessariamente tirar 1000? Não, porque eu tenho que garantir meios de você usufruir desse direito. Não basta falar, eu tenho que garantir que você usufrua. Você entendeu isso? Eu tenho que te dar aula, eu tenho que te dar temas possíveis, eu tenho que te dar repertório de coringa, eu tenho que te dar argumentos, porque sem argumento decente, se você não souber argumentar de forma decente e madura, esquece. A sua nota da redação vai ser ruim. O Enem, a partir de 2020, ele está priorizando a argumentação. Tem que saber argumentar de forma decente. Falando em argumentação, qual é o raciocínio de argumentação que você vai usar? Para você que não sabe o que é raciocínio lógico argumentativo, eu vou explicar para você essa técnica. Raciocínio é aquilo que você pensa, certo? Raciocinar significa pensar, entendeu? O que é raciocinar argumentativamente? É pensar de forma argumentativa, é argumentar. Raciocínio lógico argumentativo nada mais é do que formas de pensar o argumento, formas de fazer crítica, tá? Raciocínio lógico argumentativo é isso, beleza? Quais que você pode usar? Eu vou te mostrar uma coisa aqui, ó. Dentro do
do meu curso de argumentação, eu fiz uma lista para os alunos. E nessa lista aqui tem o nome do raciocínio de argumentação e tem aqui, ó, todos os tipos de argumentação possíveis e imagináveis. Todo dia, praticamente, eu vou lá e acrescento um, tá? A gente já tá no raciocínio lógico. Na verdade, a gente tá no raciocínio 32, tá? Que essa lista aqui eu esqueci de subir a atualização e vou subir depois para os alunos. Por exemplo, qual que é o raciocínio de argumentação que eu posso usar no tema da evasão escolar? Eu posso usar o raciocínio chamado denunciar a incapacidade. Preste atenção numa coisa. O que é denunciar a incapacidade? É olhar para alguém e dizer assim, você é incapaz de fazer isso que você está falando. Quando você olha para alguém e fala assim, beleza, tu tá falando isso, mas você é incapaz de fazer isso. É uma argumentação, uma crítica muito forte. Então, quando o Estado diz, todo mundo tem direito à escola, e as pessoas de fato não têm, não conseguem usufruir, eu posso olhar para o Estado e falar assim, Estado, você está falando isso, só que você é incapaz de colocar em prática o direito constitucional à educação. Esse é um argumento muito forte, você concorda comigo que é muito forte? Olhar para alguém e dizer que a pessoa é incapaz de fazer alguma coisa é uma coisa muito forte. Provavelmente você que está vendo essa aula aqui, já teve gente que falou para você com palavras ou com comportamentos que você era incapaz de fazer alguma coisa. Isso dói na gente, não dói? Dói quando a gente ouve ou quando a gente percebe que as pessoas estão falando que a gente é incapaz. Se isso dói em você, é porque a pessoa está te criticando, é uma argumentação. E se alguém te falou que você é incapaz de fazer alguma coisa, essa palavra cai por terra agora. Sabe por quê? Porque você é totalmente capaz de fazer o que você quiser da sua vida. Talvez seja um pouquinho difícil agora, mas não desiste porque você vai conseguir se você não desistir, é claro, né? E o segundo argumento que você pode colocar nessa redação é comparar teoria e prática. O que é comparar teoria e prática? Comparar teoria e prática é mostrar, ó, existe uma coisa lá na lei que é muito lindo, que é teórico, ou seja, que está na teoria, só que na prática nem todo mundo tem acesso. Por exemplo, Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei, tá lá na teoria, lá no mundo perfeito. Aí o Estatuto da Criança e do Adolescente assegura que todas as crianças e adolescentes devem ter acesso garantido à escola. Isso a lei está dizendo na teoria, só que na prática não existe isso. Na prática as pessoas não conseguem, as crianças não conseguem ir para a escola porque tem que ajudar o pai, porque estão desmotivadas, porque os pais não colocaram a criança na escola. Então existe um abismo entre teoria e prática. E aí você pode dizer isso na tua argumentação. Se você quiser depois que eu te mostre, aqui ó, eu fiz uma redação sobre, nesse e-book aqui de 97 redações de modelo, eu fiz uma redação sobre evasão escolar. Deixa eu buscar aqui. Como é muita redação modelo, acaba que eu tenho que buscar mesmo. Aqui ó, fiz aqui, meios para combater a evasão escolar no Brasil. No final do vídeo, você comenta assim, profinho, mostra o tema tal. Eu vou falar sobre vários temas aqui nessa live de hoje, e aí no final você fala assim, profinho, quero ver o tema tal.